Então, Heleno, por favor. Obrigado, Sueli. Sou professor a favor da esperança, que me anima apesar de tudo. Sou professor contra o desengano, que me consome e imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de minha própria prática. Boniteza que dela some, se não cuido do saber que devo ensinar. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, escreveu isso em 1996. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Quero saudar a todos e todas, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, cumprimentando a professora deputada Rosa Neide e o professor deputado Valdenor Pereira, cumprimentar as professoras, todas presentes aqui e que estão nos acompanhando, cumprimentando a professora Cátia e a professora Sueli, cumprimentar também os professores, cumprimentando o professor Luiz Dourado e o professor Edmar. Quero parabenizar as professoras, os professores do nosso Brasil. Professores que demonstram todos os dias o compromisso que têm com a educação em nosso país. A determinação para cumprir a sua tarefa e a convicção de que, de fato, nós contribuímos com a formação cidadã das nossas crianças, dos nossos jovens, dos adultos e idosos. A abertura desse trabalho, dos trabalhos de hoje, desse seminário, e a leitura que a deputada Rosa Neide fez ainda da situação que nós vivemos da educação nesse país, com escolas ainda que não têm água para beber, com escolas que não têm banheiro, que são questões básicas para nós, seres humanos, escolas onde nós temos que fazer cotinha entre nós para poder ter a água para beber no dia a dia. Então, dentro dessas condições, quero parabenizar a essas professoras, a esses professores que escolheram uma profissão tão difícil, tão complicada, mas uma profissão que nos dá prazer e tenho a certeza, não só tenho a certeza, né? As pesquisas indicam, as pesquisas tão importantes que são feitas pelas universidades públicas do nosso país, indicam que nós, professores, ao nos fazer as entrevistas, as perguntas sobre todas as condições de trabalho, mas quando perguntam, né, você seria professor de novo se tivesse que escolher lá atrás? E a maioria responde que sim. Responde lembrando Gonzaguinha, começaria tudo outra vez, com prazer, com dedicação, com a vontade, né, de fazer esse trabalho, preparando e organizando o que nós fazemos nesse país. Eu decidi ser professor na minha 8ª série, né, assim, inspirado pela minha professora de ciência, a professora Carmen, lá no Ginásio Pernambucano, no Recife, pelos meus professores de educação física, professor Isabel, professor Jairo. E eu queria ser um professor de educação física, né? Só que eu estudei a vida toda na escola pública e, na hora de ir para a faculdade, para a universidade, tive que ir para a universidade privada porque tinha que trabalhar e a educação física não dava para fazer, né, trabalhando e estudando. Então, segui o caminho da minha professora Carmen, fazer professor de biologia, professor de ciência, lá no ensino fundamental, inspirado pelo que ela fazia conosco, falava conosco em sala de aula. E, com certeza, eu lembro isso porque eu acho que cada um de nós temos um fato, uma história, né, para contar sobre a educação. Aqui nesta casa, com 42 deputados titulares, e só 5 ou 6 são de fato professores, que os outros não são professores, passaram numa secretaria municipal, estadual, foram prefeitos, e vêm para essa comissão sempre colocar o fato, porque eu estive na educação, porque eu fiz pela educação, e muitas vezes encontramos, né, na negociação com os prefeitos, secretários de educação, nos governos, nas prefeituras, sempre aquele que diz que tem um pé na educação, porque minha mãe foi professora, que minha avó foi professora.
Então, sempre alguém tem, né, um fato para contar, um caso, pensando na educação. E eu lembro isso porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa contar um fato, ter um parente, ter uma mãe professora, não é a mesma coisa do que estar na sala de aula. Não é a mesma coisa. Quem está na sala de aula, quem passa o dia a dia da sala de aula, sabe que tem muita diferença desses discursos que têm aproximação com a educação, mas que não tem uma prática ligada verdadeiramente ao seu discurso. Então, tem uma diferença enorme aí nesse processo de participação. Eu lembro de um fato de uma reitora que assumiu a Secretaria da Educação do Estado e ficou impressionada quando o assessor chegou para ela e entregou lá o documento para ela assinar para fazer a compra de 2 jumentos. E ela ficou assustada. A Secretaria da Educação comprar 2 jumentos, por que isso? E foram explicar para ela que era a única forma das professoras, porque era escola lá dentro do mato, do campo, no campo, a única forma da professora chegar nessa escola onde estava lá a comunidade era montado no jumento, né? Ou a pé, chegando nessa escola. Como a pé gastava muito tempo e cansava muito, tinha que ter isso. E isso faz pouco tempo que nós ouvimos esse relato. Então, há diferenças enormes desse processo, e aí as nossas entidades sindicais têm elementos, construções sobre isso. O nosso sindicato lá de Sergipe tem 2 filmes retratando a nossa situação. O primeiro filme trata bem dessa nossa vivência, dessa nossa atividade de sala de aula, e é importante a gente continuar, né, pensando, continuar refletindo neste dia dedicado para a gente pensar sobre os professores, pensar sobre as professoras, refletir sobre a sua prática, e um dia dedicado com base ao ano de 1827, né, aquele decreto imperial, que, além de procurar garantir acesso à educação, já tratava do nosso salário, já tratava da nossa forma de contratação. E eu fiz questão de lembrar alguns fatos dos que falam pela educação, mas não vivenciaram, de fato, a sala de aula nem a educação, porque estamos tratando aqui de políticas e formação, quais as resistências e desafios. E nas políticas, eu quero, nesse dia de homenagem de festa, eu também quero condenar. Eu quero condenar os políticos, né, os secretários de educação, governadores e prefeitos, que têm um discurso muito bonito em prol da educação, mas a prática não tem nada a ver. Porque as políticas de valorização da nossa categoria estão na lei, estão na Constituição Federal. Lá, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, trata das características do que é importante, os indicadores para a nossa formação inicial e continuada. E todo o esforço feito por quem estava no Conselho Nacional de Educação para ter as diretrizes de formação que desse conta daquilo que nós desejamos e precisamos para formar professores e professoras nesse país. E estamos lá, hoje, após o golpe de 2016, com membros dentro do Conselho Nacional de Educação, que diz, entre os pares, que a nossa profissão acabou, que não vai existir mais. Ele diz, e ele ganha dinheiro com a educação à distância, e os que estão lá após o golpe, e logo fazem parte do golpe também, colocou o tempo de 40% das nossas aulas de ensino médio, que pode ser feito à distância, e quase 100% para a educação de jovens e adultos, que pode ser à distância. Porque essa concepção, essa ideia, nossa profissão acabou. Eu preciso de um monitor, eu preciso de um tutor, eu preciso de uma pessoa que, com a educação à distância, faça o atendimento geral para essa população. E uma pessoa que pensa assim, e que nos chamam de dinossauro, porque dizem que nós somos contra a educação à distância, faz parte de um Conselho Nacional de Educação que está agora querendo mudar as diretrizes de formação da nossa profissão.
e mudar para pior. Para pior porque ele quer mudar com base na BNCC, que não nos representa, que não participamos do discurso, do debate, da sua elaboração, mas quer fazer todo um processo de alteração. Então, agora, condenar essas pessoas que falam em nome da educação e acham que de cima para baixo vai fazer a política correta, porque estão errados. Nós devemos condenar, repudiar, né, e fazer de tudo para tirar essas pessoas desses espaços que ocupam e definem as políticas para a educação. O acesso à escola pública do professor e da professora está na Constituição como exclusivamente por concurso público. Exclusivamente. É assim que está escrito. Temos estados e municípios que mais da metade do quadro de professores é de contratação temporária. Trabalho precário. E muito precário. Porque também temos uma lei, desde 2008, que definiu o nosso piso salarial profissional nacional do magistério público. E esta lei foi usada por políticos que têm um discurso bonito para a população sobre a educação, de escola de tempo integral, de melhor IDEB, e tem uma prática podre, nojenta, de fazer com que o piso, que é para o professor do normal médio, seja pago a um professor de nível superior. Ou pior, antes disso, nem pagar o valor do piso, como tem governos e estados que não pagam o valor do piso, e muitos municípios. Esses contratos temporários, que algumas vezes, é maioria, tem um valor menor do salário do que o piso. Tem a mesma formação nossa de licenciatura, faz o mesmo trabalho nosso, e o salário é menor do que o piso. Eu vim de Pernambuco, que se coloca como um estado de grande avanço na educação, e aqui escutamos os ex-secretários falar aqui, né, referência, até ministro golpista, ministro conservador, usando referência de Pernambuco, que tem 46% do seu quadro temporário e paga menos que um piso, o valor do piso é esse pessoal. Então, que qualidade é essa? Que referência é essa? Então, tem algo muito errado aí nesse processo, desse discurso, dessa prática colocada. A carreira achatada, como acontece em Pernambuco e Sergipe, pagando o valor de piso R$ 2.455 a um professor de nível superior, então, achatando a carreira. E quando pensamos nas condições de trabalho, nós avançamos. Quem quiser voltar a ler o Plano Nacional de Educação, vai observar que em todas as 20 metas do plano, tem uma estratégia que fala das nossas condições de trabalho. Todas elas têm uma estratégia que fala das nossas condições de trabalho. Então, nós temos um arcabouço aí de leis, de políticas bem definidas que apontam para a nossa valorização. No entanto, a prática deve ser condenada. Como também condenamos as agressões físicas que estamos sofrendo e essa incapacidade de dialogar. Mãe batendo em professora, alunos esfaqueando professor dentro da sala de aula, né, e as tentativas constantes de interferir na nossa prática docente. O deputado Rogério Corrêa já falou de uma de ontem, que vamos derrubar também no Supremo Tribunal Federal, como derrubamos em Alagoas e tantos outros municípios. Mas até lá, cria essa tensão, esse clima de agressão física e verbal terrível. E quero condenar as políticas equivocadas e invertidas de botar dinheiro na mão de quem tem muito dinheiro e tirar de quem precisa do direito à educação. Com a emenda constitucional 95, em 2016, foi tirado dinheiro da educação. Os bancos lucraram 50,29 bilhões de reais de lucro aos bancos. 2017, em plena ação já da emenda 95, os bancos lucraram 92 bilhões de reais. Nesse desgoverno Bolsonaro, com os cortes na educação, os bancos lucraram de julho de 2018 a junho de 2019, 109 bilhões de reais. Então, acho que para nós que estamos aqui e precisamos conversar com a comunidade escolar,
dizer que o dinheiro está tirando de políticas públicas da educação e botando na mão de poucos. E os dados estão aí, não são dados de sindicalistas. Está aí na grande mídia, está aí para ser visto, lido, para a gente refletir, pensar e tentar mudar essa situação. Nós tentamos mexer com o nosso povo, estudantes, pais, trabalhadores, colocando eles também para pensar sobre a educação e dizer um pouco da sua escola, como vê, como pensa, como quer, e tratamos e tentamos, né, mostrar isso através de vídeos curtos, numa mostra de vídeos em defesa da educação pública. Eu acho que nós vamos ver alguns vídeos nesse momento. A escola que temos hoje Pode ser chamada como a segunda casa dos alunos. pois quase metade do dia dos alunos se faz na escola. Nossa escola pública é um espaço que nos fornece Conhecimento e nos forma como cidadãos competentes. tornando um ambiente agradável de conviver. Queremos uma escola ainda melhor. Que aquela opinião dos alunos seja ouvida, cujo respeito e dedicação seja prioridade entre alunos e professores. Como diz o patrono da educação brasileira, o professor Paulo Freire, não só os alunos aprendem na escola, mas os professores também aprendem com os alunos. Acontecendo uma interação entre os dois lados. Tornando a escola não só a segunda casa dos alunos, Como também a segunda casa dos professores. A escola que temos hoje, Pode ser chamada a segunda casa dos alunos. pois cada metade do dia da escola se passa na escola. Muito obrigado. Viva a escola pública, viva os professores e as professoras. Obrigada, Heleno. Vamos passar agora a palavra à próxima palestrante, a professora Kátia Curado Silva, que é da Associação Nacional